Olha, nós vamos dar continuidade agora à programação com um tema que demanda muita atenção do mercado. E vocês vão concordar: a evasão fiscal. Para falar sobre esse assunto, o 18º CEMEP recebe agora o diretor de Estratégia de Pagamentos e Open Finance da Accenture, Ricardo Pandur. Bem-vindo, Ricardo. Por favor. E o vice-presidente executivo da ABEX, Ricardo de Barros Vieira. Bem-vindo novamente ao nosso palco, Ricardo. Fiquem à vontade. Bom dia novamente. Eles me escalaram para ficar aqui. Vocês vão enjoar de me ver hoje aqui, mas eles me escalaram para estar nos próximos 6 painéis quase. Bom, é primeiro um prazer estar aqui de volta para tratar de um assunto. Eu só vou fazer uma introdução. É um momento raro, tem 2 Ricardos no palco, né? Mas a ABEX, desde o tempo em que o presidente era o Marcelo Noronha, passando depois pelo Fernando Chacon, Pedro Coutinho e até os dias de hoje, ela sempre teve na sua pauta a discussão sobre eletronização de transações eletrônicas, como isso sendo muito benéfico para a sociedade, né, e para todas as partes. Uma das questões que a gente sempre abordava em todos os trabalhos que fizemos ao longo desse período todo era a questão de formalização da economia, né, no conceito de que se todos pagarmos os impostos devidos, sem entrar no mérito desses impostos, teoricamente, todos poderíamos um dia pagar menos. Então, todos os trabalhos foram feitos nesse sentido. Quando o tema reforma tributária ficou mais palpitante bem antes dele ser votado, a gente achou que era importante fazer um exame do ponto de vista de evasão fiscal que abordassem os 2 maiores arranjos de pagamento do país. Primeiro, que era um estudo inédito. O Pandur estava me dizendo que não tem precedente de um estudo de efeitos e consequências, impactos do uso de meios de pagamento para efeito de evasão fiscal. Então, os 2 maiores arranjos de pagamento são o PIX e cartão. Então, esse estudo foi feito com esse cenário, dentro dessa trajetória da ABEX de sempre buscar e trabalhar pela formalização da economia. Ficou muito oportuno, porque a reforma tributária acabou sendo aprovada recentemente, e lá estão, nós vamos ter um debate daqui a pouco, em que a gente vai ver que tem impactos em todos os arranjos, né, dificuldade para todos os arranjos, inclusive com potenciais consequências no nível de arrecadação fiscal. Então, é só esse contexto. Nós contratamos a Accenture. O Pandur não é nem contratado mais, ele já é funcionário de carreira da ABEX, né? A Accenture nos apoia desde sempre, então é muito bom trabalhar com eles. O Pandur está aqui para apresentar o estudo que foi feito. Esse estudo nós já encaminhamos ao Banco Central, já encaminhamos à Secretaria da Receita, estamos encaminhando a Controladoria Geral da República, para todos os órgãos, não é nenhum trabalho escondido, é um estudo técnico que a gente está querendo chamar atenção para os aspectos que podem afetar a arrecadação federal. Pandur, bola é sua, vocês vão ver que ele é muito melhor do que o outro Ricardo. Que é isso, Ricardo. Pessoal, primeiramente, um bom dia aqui para todos. Obrigado, agradeço mais uma vez a ABEX aqui pela presença, pela confiança, pela participação. E aqui o que a gente vai apresentar é o resultado desse estudo que nós fizemos em parceria aqui com a ABEX, que de fato, como que fica a correlação entre o que a gente tem de sonegação fiscal no Brasil com os meios de pagamento? Porque de alguma forma tem o pagamento, mas como que isso fica representativo para o PIX, para o dinheiro, para o cartão, para o boleto, para a TED, para a TEF, foi o que a gente investigou neste estudo, tá? Então, vamos lá. Só para comentar aqui com vocês que é importante estabelecer quais foram as nossas fundações para chegar no estudo, tá? Então, nosso objetivo, de fato, era entender que esse faturamento não declarado pelas empresas, ou seja, eles tiveram a receita, tiveram a compra e venda, mas não declararam depois para recolhimento de impostos, tá? E o segundo ponto,
muito em linha, né, com o que vem acontecendo agora com a reforma tributária, que a gente já tem um gancho, inclusive, para o próximo painel sobre split, é como que poderiam ser esses cenários futuros de evasão fiscal aqui no Brasil, e aí a gente aprofundou muito mais na parte do varejo, até no pagamento B2C, para a partir da entrada do split de pagamentos que a gente vai comentar. Tá? Então, nós olhamos os principais arranjos e também os impostos específicos sobre o faturamento. Tá? Não são todos os impostos que tem aqui, mas esses 5 principais. Tá? O PIS, PASEF, COFINS, IPI, ICMS e ISS. E 3 anos cheios. Tá? Logo após a entrada do PIX, 21, 22 e 23. E aí, para a gente chegar nesse estudo, não foi com uma única fonte, foi com uma série de informações, dado que a gente tinha muitas correlações necessárias para serem feitas. Então, primeira parte, como que é o faturamento não declarado hoje? Né? Qual que é o tamanho da sonegação no Brasil, especificamente, né, falando sobre o faturamento? Para depois responder a segunda pergunta, como que isso fica em relação com os arranjos? Terceira pergunta, qual é o volume financeiro que cada arranjo representa da sonegação? E aí, nosso quarto ponto, de fato, qual que é os cenários, né? Quais são os cenários para a gente olhar isso. E a partir dessas 8 fontes, tá, principais aqui, é lógico que com todos os estudos, validações, junto com todo, né, o time ABEX, para a gente chegar nas nossas estimativas. Tá? Então, isso daqui, só para vocês entenderem de onde partiu, como a gente estruturou, como a gente colocou a forma de estimar e fazer essa correlação. Como o Ricardo bem comentou, a formalização da economia, a eletrolização dos pagamentos, contribuiu muito para essa queda aqui. Em 2004, o índice de sonegação fiscal, né, ele era de 39%. E era um mercado, né, que há 20 anos atrás a gente tinha muito mais uma predominância do dinheiro, não tinha as tecnologias que nós temos hoje, não tinha o compartilhamento de dados que nós temos hoje. Então, esse número ele vem caindo muito ao longo das 2 últimas décadas, né? E hoje nós temos aqui aproximadamente 10,5% do índice de sonegação fiscal. Tá? E por quê? E o que aconteceu? Mais sistemas, né, de controles fiscais, mais obrigações acessórias, né, próprio cartões que faz a DIMP aqui como um dos exemplos, tá? Não é o único. Todo esse compartilhamento de dados e, de fato, essa eletronização dos meios de pagamento que favorece, sim, tá? Fica muito mais fácil de ter um controle, de ter um cruzamento de dados e de ter toda uma análise. Então, nós temos aqui 10,45%. Mas o que isso significa em números? 2 trilhões. Tá? Então, o faturamento não declarado ao ano é na casa dos 2 a 2,3 trilhões por ano. Isso daqui em todas as empresas, tá? Sejam indústria, serviço, varejo, sejam empresas de grande porte, pequeno porte, médio porte. É lógico que vai variar. Empresas, né, de pequeno porte, pelos estudos, né, que a gente olhou, sim, tendem a não declarar mais do que as empresas de maior porte. Tá? Mas o que isso significa naqueles 5 tributos que a gente colocou? Do PIS, COFINS, ICS e assim vai. 400 mais ou menos, né, 375 a 420 bilhões de impostos sonegados. Ou seja, aqui é o tamanho da sonegação que a gente tem no Brasil. E, de alguma forma, esses 2 trilhões de reais, eles passam pelos arranjos de pagamento. E aí a grande pergunta que teve é, de fato, ok, como que isso fica, então, em relação aos arranjos? Que é um estudo que, de fato, não tinha, né, e a gente aqui investigou para analisar. Então, só para quebrar aqui e colocar umas partes importantes, né, porque a indústria, né, e a primeira nossa parte aqui de indústria, ela tem, hoje, como principais arranjos, a TED, TEF, boleto, o próprio PIX no B2B, por conta do seu modelo, né, de negócios. Enquanto que a gente foca também em serviços e comércio, que tem 60% aqui, aproximadamente, né, quando a gente estima para 2023, toda a parte, né, de sonegação. Tá? Que aí sim a gente correlaciona cartão, PIX, boleto e dinheiro. Aí, próximo passo. Como que fica, então, essa distribuição? Começando pela indústria, depois eu passo a parte do comércio. Aqui, e é importante um disclaimer, né? Isso daqui está muito baseado na representatividade que esses meios de pagamento têm
nos próprios modelos de negócio de cada um desses segmentos. Tá? A gente sabe, só para relembrar para vocês, a TED, na soma toda, tem aproximadamente 40 trilhões de reais que é passado. Tem transferências, tem pagamentos, tem uma série de pontos. A TEF são 22 trilhões de reais. E assim segue, tá? Boleto, Pix no B2B, ano passado em 24 chegou em 9 trilhões. Então, tem uma relação muito próxima. Mas, uma parte de como que fica as obrigações acessórias que cada arranjo tem que passar, como que esse modelo hoje de compartilhamento das informações tem, acaba também afetando, tá? Então, essas daqui são as ponderações, por isso que a gente coloca. Na indústria, a maioria está dentro das transações, né? Seja a TED e TEF aqui representando praticamente 80%. Tá? E os outros 20% distribuídos ali em boleto, Pix e dinheiro e outros que basicamente é a parte de cheque e débito direto. Quando a gente olha o comércio, o que aconteceu nos últimos anos? Né? Todo mundo sabe. A gente teve uma redução do dinheiro. Hoje em dia é muito mais difícil a gente ver pagamentos em dinheiro, é lógico que tem, e aí, considerando o Brasil como um todo, isso ainda é predominante, né? em alguns locais. Mas, aí a gente teve uma mudança. Quando olhamos 2021, né? A parte de sonegação, de não declaração, né, desse faturamento, era predominantemente o dinheiro, tá? Com pouca representatividade, ou mais reduzida, né, quando a gente fala de Pix, boleto, relevante, até porque a gente olhava não só os e-commerces, toda a parte também dos locais físicos que fazia, por exemplo, né, um parcelamento ali no boleto. Cartão, se mantendo aqui, né, bem estável ao longo dos últimos períodos, e os outros que basicamente é a parte de cheque e TED, que ainda é relevante, tá? Em alguns meios de algumas indústrias, alguns segmentos seria relevante. Mas aí a gente teve uma mudança natural que aconteceu no mercado. A gente usa, né, e começou a usar, e todo mundo sabe bem dos dados do Pix, que cresce mais ou menos 80% ao ano, e aqui não foi diferente. Então, em 22, em 23, teve uma migração do dinheiro para o próprio Pix, e essa é a mudança que teve em relação aos arranjos. Tá? Em seguida, né, com o próprio boleto também tendo uma própria queda, da forma que a gente hoje compartilha os dados. E por fim, como eu comentei, né, cartão e os outros meios de pagamento. Então, esse daqui é o panorama que a gente tem hoje, tá? De como que ele está relacionado em relação ao índice de sonegação. Legal, temos os percentuais, mas isso significa em números, tá? Em números, aqui somando, tá? Indústria, serviços e o varejo, tá? Pix, 800 bilhões em 23, o que significa 130. Dinheiro, TED, 500 bilhões, mais ou menos aqui 70 cada um de tributos, seguido por boleto e cartão, 250, 100, 30, 10. Se somar tudo isso, dá os 2 trilhões. Tá? Se somar toda a parte de baixo, a gente chega nos 400 bilhões. Então, essa é a relação. A sonegação teve, o faturamento não declarado existe. Como que ele fica em relação aos meios de pagamento? Aqui é uma resposta, né, inicial, é lógico, aproximada de como que tem esse formato. Mas aí o que o Ricardo falou, e a gente vai aqui debater e comentar, tá? Inclusive no próximo palco também ajuda. Nós temos a reforma tributária acontecendo. Nós, dentro da reforma tributária, temos uma parte que chama split de pagamentos tributários. E fizemos cenários de como que o split de pagamentos, né, tributário pode ou não contribuir com a redução da sonegação. Tá? E aqui a gente fez uma análise inicial olhando os serviços e comércio, onde cartões é bem mais representativo, olhando os pagamentos B2B e no modelo, que depois vocês vão ficar sabendo melhor, mas no modelo simplificado, tá? Que é uma forma de fazer um split com uma alíquota pré-definida. E aí, cenário 1 e cenário 2. O cenário 1 é onde a gente não tem uma simetria completa e plena dos arranjos. Ou seja, nós temos uma maior eficácia nos arranjos que a gente viu ali que tem um percentual menor, tá? Que basicamente era boleto e cartão. Tá? Com isso, a gente ainda estima assim, que o split ele tem sua eficiência e os 10,45 que eu mostrei lá de 21, ele cai, né, depois de 3 anos após a implantação do split, para 9,1. Cenário 2.
a gente coloca uma simetria em todos os meios de pagamento, ou seja, é o Pix, é a TED, é o boleto, é o cartão, é a TEF, todos os arranjos eletrônicos. Tá? E aqui, olhando muito mais para serviço de comércio, ele se soma ao Pix. E aí a gente tem uma efetividade muito maior na arrecadação e esse índice cai drasticamente, tá? 50% aqui em aproximadamente 5,5 pontos percentuais. Se nós seguimos nesse modelo, basicamente o que a gente tem, né, após o split e a implantação. A gente sabe que, né, que a economia cresce, o mercado cresce, então por isso que parte aqui específica, né, de faturamento não declarado é 1,5 trilhão de serviços e comércio, poderia chegar a 1,9. Se a gente tem mecanismos que são assimétricos, de fato, a gente tem uma migração e uma fuga. Porque o que a gente discute muito é o split de pagamentos, ele já vai fazer a segregação entre o que é líquido e o que é tributo na partida. Se a gente não tem uma simetria bem implantada, o próprio varejo, né, que está ali buscando ter melhor fluxo de caixa, melhor parte do faturamento dele, vai migrar para o arranjo que não tem essa fiscalização. Tá? Por isso que daí tem sim uma representatividade muito maior do Pix. O dinheiro cai, né? Dinheiro é uma tendência de queda no mercado, por isso que está aqui. Mas em contrapartida, se a gente coloca bem efetivo para todos os meios de pagamento, aí sim nós vemos primeiro uma queda drástica, né, de 1,9 para 1 trilhão de reais. E com isso também uma queda no mix aqui de todos os meios de pagamento, com o dinheiro voltando a ficar muito mais relevante. Porque vai ser a forma que você vai conseguir, porque no final das contas, tudo tem obrigações acessórias, tem relatórios, tem cruzamento de dados, tem uma visualização do que é pagamento, do que é transferência, e com isso a gente consegue, de fato, implantar uma melhor fiscalização geral aqui como um todo. Tá? E aí aqui, para a gente abrir um bate-papo, Ricardo, que nossa conclusão do estudo é que, de fato, quando a gente olha no varejo, no comércio, a isonomia dos meios de pagamento, sim, colabora para o cenário de potencial maior arrecadação tributária. O split pode ajudar e todos os arranjos, sendo implantados de uma forma isonômica, contribuirão para esse cenário futuro aqui. É isso, Ricardo. Vamos... Pandu, primeiro eu tenho que registrar aqui, parabenizar a Accentro e você pela qualidade do trabalho. Né? Nós estamos praticamente nessa parte final aqui, fazendo um gancho com o próximo painel, que a gente vai tratar especificamente da reforma tributária. Né? A gente sabe que alguns arranjos têm algumas dificuldades. Né? Vou citar uma. O Pix nasceu como um arranjo de transferência e, no meio do caminho, ele foi transformado num arranjo misto, híbrido, eu não sei o nome que tem, porque ele é, ao mesmo tempo, um arranjo de transferência e um arranjo de pagamento, sendo impossível, não havendo na transação nenhuma diferenciação que permita definir se é A ou é B. Então, isso já é uma dificuldade. Então, o que eu queria a gente conversar um bocadinho é o seguinte: como é que a implementação, vamos chamar assim, a implantação do split, da forma que ele foi implantado, isso pode gerar impactos, obviamente, na arrecadação, mas eu estou muito mais preocupado na migração entre arranjos. Né? Porque, teoricamente, o que se espera é que a implantação da reforma tributária ela seja neutra do ponto de vista concorrencial entre todos os arranjos. Então, conversar um bocadinho sobre os problemas que podem advir de uma implantação, que cuidados que a gente deveria ter nessa implantação para que eles sejam o mais neutro possível. Perfeito. E o que a gente discute muito, primeiro passo, todos têm que entrar juntos. Se a gente coloca o split, principalmente o que a gente fala aqui do B2C, para um arranjo e não coloca para outro, naturalmente a gente vai ver uma fuga. Então, esse daqui é o primeiro ponto que a gente não pode deixar acontecer, que é uma entrada diferente, faseada dos arranjos na parte do varejo. Tem que entrar todos, porque senão a gente vê que o brasileiro, o comércio, o pessoal tem a capacidade de fazer as migrações e os incentivos para que isso aconteça. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, de fato, ficar muito claro o que é uma transferência de uma transação comercial. Porque hoje, como alguns casos eles não têm, né, uma divisão clara, fica difícil de ter essa rastreabilidade.
A partir do momento que a gente tem uma rastreabilidade, tem regras, tem formas de você controlar, fica muito mais fácil até de enviar, né, para os órgãos reguladores, né, por exemplo, para a própria Receita, qualquer indício que tenha de sonegação nesse aspecto. Então, Ricardo, acho que esses daqui são pontos iniciais para a gente colocar. Simultaneidade e uma forma de controle de o que é transação, diferenciação entre transação e também as transações comerciais, né? Só para vocês terem ideia, vai ficar claro no painel seguinte, existem 3 tipos de split, do simplificado, inteligente e o super inteligente. Mas pensem que o inteligente, a rigor, tem uma estratégia por trás do governo, né? Tem 2 blocos que ele faz, né? O B2B, é aí que ele está de olho para poder evitar sonegação, que são os grandes volumes, né? E tem o B2C, que é o varejão que a gente está acostumado. No B2B tem um atrativo para implantar o split. Quem compra vai querer se habilitar no crédito imediatamente. E não vai querer depender de que o vendedor do produto pague o imposto para ele ter o crédito tributário. Então, vai haver uma procura natural no B2B pela implantação do split. No outro, no B2C, vai ser o contrário. O movimento é o contrário, a lógica é o contrário. Como teoricamente é um percentual, chutando aqui 2,5% para as empresas tipo essa, a tendência vai ser ele tentar receber o valor bruto e não ter descontado os 2,5%. Então, os modos, a percepção, a estratégia que eu acredito dos participantes serão diferentes em função dos interesses financeiros deles envolvidos. Então, essa dificuldade, essa diferença, né, que tem norteado as discussões, vocês vão ver lá, para que a gente tenha neutralidade nesses ambientes, né? Em temos que entrar todos juntos, né, identificando o que é transação. Começa uma grande barreira, né? Como é que se faz no Brasil de 2025 e 2026, né, 2027, para separar o que é uma transação de PIX de transferência de uma de pagamento, para diferenciar uma TED de transferência de uma TED para pagamento? Você pode... A transação é idêntica, né? Então, tem muita coisa para ser construída discutida e definida ao longo de 2025 e 2026, para que a gente consiga chegar num 2027 mais equilibrado para todos. O que você acha? Não, eu acho que é isso mesmo, Ricardo. E aí, até para comentar aqui para a audiência, pense em 2 grandes blocos dos meios de pagamento. Iniciados pelo estabelecimento comercial, como a gente chama lá de fornecedor. Outro, iniciados por nós, compradores. Essa é uma divisão e uma quebra fundamental, porque quando eles são iniciados pelo comprador, fornecedor, estabelecimento comercial, tem um caminho que a gente consegue ter um controle, consegue ter uma visualização melhor. Mas quando somos iniciados por nós, tem uma série de outros desafios. Eles podem combinar e falar, não, coloca uma transferência, manda aqui para o meu CPF, para o meu CNPJ, e toda essa parte, ele está fora, né, da iniciação do pagamento em si. Então, como que a gente permite, né, e tem essa fiscalização, é uma grande barreira, um grande desafio, tá? E aí, sim, os iniciados, né, por nós, basicamente o que o Ricardo comentou, é o PIX, tem a TED, tem a TEF. E aqui é onde a gente, de fato, discute, né, dentro ali dos próprios grupos, amplamente, para também ter uma forma de ter essas informações sendo compartilhadas, ter as informações sendo cruzadas para conseguir ter uma visualização. Porque, senão, a gente tem o risco de não identificar e fazer a diferença do que é pagamento do que não é pagamento. Mas eu acho que esses pontos são bem importantes. Iniciados pelo comprador e iniciados pelo fornecedor. Vejam, a BEX, nessas discussões todas, a orientação do Conselho é que a gente tenha 2 preocupações. Primeiro, obviamente, apoiar a implantação da reforma tributária, aprovada pelos legisladores, por entender que ela é saudável à sociedade. A segunda é que nessa implantação, no apoio a essa implantação, ela seja, no mínimo, neutra para todos os arranjos. Ela não precisa favorecer, não defendemos que ela favoreça o arranjo cartão. Nós gostaríamos que ela fosse neutra do ponto de vista de concorrencial. Ela não gerasse nem induzisse fluxos, mudanças de fluxos
pelo próprio imposto, pelo split, pela qualidade de cada arranjo, ótimo, né? E aí, eu, já caminhando para o final, eu gostaria que a gente refletisse de alguma forma. A nossa indústria cria inovação, criatividade, segurança, né? E isso tem um histórico, vocês construíram ao longo dos tempos, um histórico de soluções boas, competentes, seguras e inteligentes. Então, agora a gente tem um desafio para o nosso arranjo e para outros, né, que a reforma é o split. Então, que recomendação você poderia, que ideias você traz para a gente, para que nessa implementação do split, a gente tenha o êxito do ponto de vista do nosso arranjo e contribua para o êxito do ponto de vista da própria reforma tributária. Legal. Primeiro, acho que a gente tem que separar, e depois vai ficar mais claro, do inteligente e do simplificado aqui, tá? Mas toda a parte, quando a gente fala do simplificado, de facilitar a captura da alíquota, ela é fundamental para todos os arranjos. Não é só para cartão que a gente está iniciando a partir ali do estabelecimento comercial, mas como que a gente garante que numa transação, se for um Pix QR Code, a gente também consegue, né? Todo mundo aqui que trabalha com os POS sabe que hoje é gerado um QR Code dinâmico, e a gente já tem um caminho para cá. Mas quando for um QR Code estático, uma chave, no caso do Pix, como que a gente faz que essa transação seja assim identificada e seja assim informado o próprio tributo? Para que a gente tenha, de fato, uma implantação equivalente entre todos e uma distinção, né? Porque a gente não pode, de verdade, saber o que é uma transação de um pagamento, tá? E isso acontece também para o próprio boleto e acontece também para a TED e para os outros arranjos de pagamento aqui como um todo, tá? Quando a gente fala do inteligente, só para vocês entenderem, no inteligente a alíquota muda transação a transação. Então, ela é variável, não vai ser um valor sempre igual. Nesse caso, aí sim, a gente tem que olhar outros mecanismos para realmente mitigar a informação e não perder toda a experiência que hoje foi construída no mercado, toda a agilidade e a não fricção que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, como o Ricardo bem comentou, de fazer com que a split aconteça e que a reforma tributária aconteça. Então, aqui a gente tem que realmente avaliar qual é o cenário que coloca uma efetividade sem impacto na experiência e na fricção da jornada de pagamentos, principalmente ali quando a gente precisa, né, de uma agilidade. Para escolher um produto, eu posso passar muito tempo. Para fazer o pagamento, eu quero fazer em menos de 1 minuto. Então, a gente não pode perder isso com o próprio split. Para eu encerrar rapidinho, você conseguiria voltar ali e colocar os valores de sonegação, que você tem um slide, só para encerrar com essa mensagem. Não sei se você consegue voltar. Acho que não vai conseguir. Não Os números são assustadores, né? Então, eu queria que vocês ficassem com a mensagem, né? Quer dizer, nós estamos um país que tem dificuldades fiscais, né? É um país que tem graves problemas de balança fiscal, e nós temos números aqui podemos reduzir, pode ser reduzido para 5%, e nós temos números aqui assustadores, né? De 400 bilhões de reais de evasão fiscal. Se isso reduzir pela metade, né, nós estamos falando que você coloca nos cofres do governo quase 200 bilhões de reais num país que tem as carências que todos nós conhecemos, né, e com as dificuldades fiscais que todos nós conhecemos. Então, os números falam por si só, mostram por si só a importância do tema para a BEX, a importância do tema para a sociedade como um todo, né? Por isso que a gente está encaminhando para todos os órgãos competentes esse estudo, não como uma contribuição, um lembrete, uma reflexão, para uma reflexão. O que podemos fazer juntos e aproveitando esse momento futuro para que a gente traga o país para um nível de sonegação que permita menor e que permita a existência de recursos para suprir as diversas carências que temos no país. Pandurra, queria agradecer muito a você pela participação, elogiar a Accenture e você pela qualidade do trabalho, aliás, nos ajuda no Open Finance, nos ajuda na reforma tributária, em uma série de outros projetos. Agradecer muito pelo trabalho, pela competência e pelo tempo dedicado aqui a gente. Ricardo, eu que tenho que agradecer muito mais aqui
por toda essa parceria ao longo desses últimos anos, toda a confiança, né, que tem, e inclusive desses desafios aqui intelectuais que para a gente foi prazeroso também de fazer essas estimativas. Então, agradeço imensamente. Obrigado a todos. Obrigado, gente.